Tem uma coisa sobre mim que eu nunca falei direito aqui. E não é nem porque eu quis esconder. É mais porque eu nunca tive coragem de assumir isso de verdade. Oi, eu sou a Morgana, a sua bugada favorita. Eu sou autista nível 2 de suporte, eu tenho TDAH, TAG e TPE. E esse é o Glitch de Vênus. Bom, tu já sabe um pouquinho como minha mente funciona, né, em vários aspectos, igual eu falei aqui na intro agora. Mas tem uma parte disso que eu nunca comento, que é o fato de eu ter altas habilidades de superdotação. Não comento muito porque meio que as pessoas acham que é só coisa boa, tem alguns que acham que é modinha, ficar inventando que tem isso e tal, e eu nunca quis falar sobre isso pra não ser comparada com uma dessas pessoas. Mas eu decidi falar porque isso muda completamente o jeito que eu crio conteúdo. Porque assim, não é só pensar rápido, é pensar demais, é tipo nunca conseguir desligar. É ter ideia o tempo inteiro, mesmo quando eu não quero ter ideias. Que eu tenho essa parte da criatividade. E assim, eu não crio conteúdo só pro YouTube. Eu crio outros tipos de conteúdo também. Tem outro canal, né, caso vocês não saibam, chama Lilith Morgana, é um canal onde eu jogo Ragnarok Online. Quem quiser conhecer, vai lá, tá o link na descrição aqui, tá? E assim, desde criança, eu já criava. Eu inventava histórias, criava personagens, criava mundos inteiros dentro da minha cabeça. E era uma coisa muito natural pra mim, sabe? E quando eu tava na quinta série, eu participei de um concurso de poesia na minha escola. Era contra alunos mais velhos também, ensino fundamental com ensino médio. E era sobre os 450 anos de São Paulo. E eu ganhei esse concurso de poesia em primeiro lugar. E eu lembro até hoje da sensação que foi ganhar esse concurso de poesia. E não foi pelo prêmio. Porque o prêmio era simples, era material escolar. Era tipo umas borrachas bonitinhas, um lápis bonitinho, caneta bonitinha. O que me marcou foi a primeira vez que eu pensei que talvez aquilo que eu criava realmente tinha valor. Eu pensei, talvez eu seja boa nisso. E depois disso eu não parei mais. Eu comecei a escrever historinhas no meu caderno, inventar personagem na minha cabeça, criar minhas próprias historinhas assim dentro da minha cabeça ou escrevendo nos meus cadernos quando eu era criança. Depois, quando eu tinha cerca de 12 anos, eu comecei a criar jogos. Eu escrevi história para personagem que nem era meu. Sabe, eu usava aquele programa Mugen para baixar o personagem pronto, colocar ele no Mugen e fazer um jogo de luta. Mas eu criava histórias para os personagens, mesmo os personagens já existentes, já com histórias. Eu fazia a história do jogo. Depois eu migrei pro RPG Maker. Eu fiz 2 jogos de RPG completo e um que eu deixei pela metade, nunca cheguei a concluir. E além disso, também eu escrevia poesia, eu tenho até hoje um blog de poesia que tá no ar até hoje, qualquer um pode acessar, mas eu não vou falar qual que é, porque era outros tempos aquilo, outra cabeça. Mas eu tenho um site, um blog de poesias que tá no ar até hoje. Eu escrevi muitos contos, escrevi romance, escrevia músicas também. Eu vivia criando o tempo todo. Só que teve um momento que eu parei. Quando eu tava no ensino médio, uma professora minha que também escrevia, né, ela é escritora, ela não só de livros, ela também escreveu peças de teatro. Eu já atuei nas peças de teatro dela. E ela leu o que eu escrevi, ela gostou. E ela falou, tipo, meu, registra no seu nome que eu te ajudo a publicar, isso é bom. Isso tem que ir pro ar. Só que eu fiquei com medo. Eu tinha medo de não ser boa o suficiente, eu tinha medo de julgamento, medo de me expor de verdade, sabe? Medo de arriscar. Porque pensa, uma mulher trans, autista, nível 2 de suporte, tipo com meus 15, 16 anos, era muita coisa pra minha cabeça, e eu não tive coragem. E aí aos poucos eu fui deixando isso morrer. Os arquivos foram se perdendo com o tempo, que estava gravado em mídia de CD, de DVD, em pendrive, cadernos que eu tinha escrito coisas eu joguei fora. Muita coisa simplesmente desapareceu, e junto com isso eu fui parando de escrever, parando de ler, e me afastei completamente disso. Só que tem certas coisas que não some, porque isso nunca foi só um hobby pra mim. Era o jeito que minha mente funcionava. E ainda funciona. E por muito tempo, eu deixei isso guardado, como se fosse uma parte de mim que não podia se mostrar. Só que eu cansei disso. Então eu decidi fazer o que eu não tive coragem antes. Eu estou, oficialmente, lançando um livro. O livro já está pronto, já tem questão de registro, tudo bonitinho, tá perto de lançar. O livro se chama O Assassino do Fio Químico. É um thriller policial que se passa no Brasil, só que essa cidade ela tem uma particularidade. Ela funciona com tecnologia a vapor, máquinas a vapor, engrenagem, essas coisas, num estilo bem antigo mesmo, sabe? Bem steampunk. Mas fora isso, é uma cidade normal, e é justamente aí que começa o problema, porque começam a acontecer assassinatos. A história vai acompanhar a Helena Duarte, que ela é uma repórter investigativa, que tipo, ela é o tipo de pessoa que observa demais, que conecta coisas que ninguém mais conecta, que percebe padrão onde ninguém percebe, sabe? É tipo, ela tem a cabeça ali que funciona de uma forma mais aguçada, digamos assim. Ela vê algumas coisinhas assim, os detalhes que qualquer pessoa normal deixaria passar, sabe? Mas ela não deixa passar nada. Ela é bem meticulosa, ela analisa bem, ela corre atrás das coisas, ela faz perguntas, ela investiga, sabe? Junto dela tem o policial Rafael Monteiro, que é o melhor amigo dela
E ele sabe que a Helena ajuda muito a desvendar mistérios, resolver crimes e tal. Por isso, ele tenta ajudar o máximo possível para dar acesso a ela a ir no legista, ver o corpo, a entrar numa cena de crime, para poder ajudar a investigar. Porque muitas vezes, quando tem um crime que a polícia não resolve sozinha, a polícia chama a Helena para ajudar. Só que assim, a Helena ela não pensa que nem a maioria das pessoas. Ela enxerga o mundo de um jeito diferente. Ela vai mais a fundo, ela não consegue ignorar quando alguma coisa parece errada. Basicamente é isso a história, né? Eu não vou dar muito spoiler. Então, tipo, esse livro é o primeiro livro de fato que eu estou lançando. Depois de anos prendendo essas histórias todas dentro de mim, eu estou dando a cara aí no mundo como escritora. E, em breve, esse livro vai ser lançado. Então, se você gosta de mistérios, se você gosta de investigação, se você gosta de histórias que vão te puxando aos poucos, ou se você só quer acompanhar alguém finalmente tendo coragem de tirar uma ideia da cabeça e transformando em algo real, fica aqui comigo. Porque eu vou mostrar um pouco desse processo aqui nesse canal também, tá bom? Sem filtro, do jeito que tem que acontecer. E quando esse livro sair, você não vai só estar lendo uma história. Você vai saber exatamente de onde ela veio. Eu pretendo fazer alguns vídeos aqui falando assim de neurodivergência, falando de autismo, né, de altas habilidades de superdotação, de TDAH, mas eu vou falar um pouquinho como isso me afeta como escritora. Eu vou trazer um pouquinho disso, vou falar um pouquinho de como foi pra mim criar esse livro e coisas do tipo, tá bom? E aí se você é uma pessoa neurodivergente, se você, né, tipo, tá querendo inspiração, fica aqui comigo. Eu vou te contar a minha história, vai que você se inspira pra você também conseguir sair aí dos seus planejamentos, colocar alguma ideia, né, tipo, tirar da cabeça e transformar em algo real, tá bom? Então, basicamente é isso. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, conheça meu outro canal que tá aqui na descrição. E é isso. Se hoje o dia foi difícil pra você, eu espero que esse vídeo tenha sido um cantinho de calma. A gente se vê no próximo respawn, com mais aconchego e menos pressa. Com carinho, Morgana.